A maioria de nós estamos vivendo, olhando pela janela da nossa casa, olhando pelas notícias que rondam os nossos lares, um tempo bastante difícil, um tempo conturbado. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, eu prego esse evangelho há 40 anos, desde quando fui ordenado ao ministério. Já vou completar 40 anos, mas eu tenho que admitir que esse é um tempo muito difícil para as famílias, é um tempo muito difícil para sermos cristãos no mundo atual. Tudo é muito hostil. É quase que chocante, irmãos, é quase que chocante. Parece mesmo que tudo ao nosso redor está sendo destruído e nós temos que ficar firmes com o nosso Deus. É um desafio muito grande. E durante esses últimos domingos temos falado a respeito da importância do amor dentro de um lar, temos repartido conselhos para marido, esposa, filhos, filhos em favor dos pais, pais a favor dos filhos, e temos falado muito a respeito da família, e é importante que falemos sobre a família, e hoje a gente chega então à conclusão dessa série dessas mensagens, e usamos já hoje pela manhã a figura de Ezequias, um bom rei, que decidiu colocar no prumo, no nível, o reino. Ele começou reinando bem jovem, e ele tentou acertar, mas por uma razão que nós não sabemos explicar, ele foi acometido de uma enfermidade. E curiosamente um profeta de Deus é enviado a ele dizendo que aquela doença ia levá-lo à morte. E quando a gente olha para um quadro desse, a gente diz assim: Senhor Deus, o Senhor podia ter poupado Ezequias, não é? Tirado toda a enfermidade, afinal Tu és um Deus que cura. Mas havia um propósito em todas as coisas. O mais interessante é que Deus vem, esse homem ora a Deus, ele pede para que Deus o ajude. Deus alongou os dias dele e permitiu que ele tomasse grandes resoluções nas suas vidas. Irmãos, nesse tempo difícil, onde que as notícias de morte cercam e rondam os nossos lares, nesse tempo onde que a morte é a palavra-chave do mundo em que vivemos, é nesse tempo que nós temos que tomar uma resolução. Quero pedir a cada homem honrado desta igreja, que numa figura bonita, oriunda desse personagem, que você vire o seu rosto para a parede. Foi o que esse homem fez, como quem diz assim: no meio desta notícia trágica, eu quero me voltar para o meu Deus, o Deus da minha fé. É tempo de voltarmos para a parede e olharmos para o nosso íntimo, para o nosso coração e dizer: eu preciso tomar resoluções. Precisamos decidir, irmãos. O grande problema nosso é que nós estamos sempre postergando grandes decisões que precisamos ter na vida. Precisamos decidir, irmãos. Eu não sei, talvez a cultura latina é muito comum ver isto, na Itália, na Espanha, problemas que podiam ser resolvidos rapidamente, como acontece hoje na França, eles vão tomando muito tempo. Parece que nós entendemos que deixa o tempo passar, porque o tempo cura todas as lutas, todas as doenças. Não, irmãos, temos que ser pessoas resolutas. Esse é o pedido que eu quero fazer. A maioria dos problemas dos nossos lares, eles seriam completamente resolvidos se tomássemos uma resolução. O grande problema é que a gente fica aguardando, deixamos as coisas acontecer. Lares são destruídos, relacionamentos são destruídos porque nos calamos, precisamos tomar posição. Esse é um tempo em que você e eu, chefes de família, temos que decidir pelo nosso lar. Se alguma coisa, se alguma pessoa, na verdade, está destruindo a felicidade do nosso lar, nós temos que tomar posição a respeito disto. O texto bíblico nos dá a ideia clara de que ele tinha que tomar uma posição. Tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele requeria da vida dele uma posição. É óbvio que quando Deus levanta um profeta da altura de Isaías e diz assim: Deus diz isso, é pesado demais. Mas chegou até esse ponto para que ele tomasse resoluções de bênçãos para a sua vida. Irmãos, às vezes, como dizem os teólogos, muitas vezes, irmãos, o mundo está sendo destruído, mas Deus mandou a gente construir uma arca. O mundo vai ser destruído, mas eu vou salvar minha família. Deus mandou construir a arca, eu vou salvar minha família. É posição tomada. Mesmo que dure 120 anos, não importa, mas esses anos é ano de construção.
Vamos construir a nossa arca, vamos tomar a decisão. E hoje, infelizmente, a figura masculina está sendo diminuída. Há um empoderamento das mulheres, e é óbvio que as mulheres têm o mesmo direito que nós, irmãos. Direito de estar ao nosso lado, de ganhar o que nós ganhamos, o que um homem ganha. Tudo isso é muito válido. Mas o empoderamento das mulheres hoje, ao meu ver como pastor, está diminuindo a figura do homem. O homem na nossa sociedade está sendo ridicularizado. Veja as peças, as canções, as novelas, tudo está diminuindo. Parece que o homem é o atrapalhado da história, mas Deus repousa sobre o homem, sobre os ombros do homem, o sacerdócio do lar. E a semelhança do que aconteceu com o rei, temos que tomar resolução. Grande problema nosso é que somos até incentivados pelas nossas esposas a dizer: não vamos tomar posição agora, porque isso vai ferir alguém, isso vai deixar alguém chateado. Muitas vezes nós estamos chateando a Deus, porque Deus tem dado bênçãos para nós e nós estamos simplesmente vacilantes a respeito da posição que temos que tomar. Precisamos decidir. E eu quero fazer um apelo a homens desta igreja, homens honrados, abençoados, homens que eu respeito tanto, faço parte desse grupo. É tempo de decidir, homens. Não esteja permitindo que o seu lar esteja postergando a respeito de decisão. Você já tem ouvido a voz de Deus. Assuma o seu lugar. Assuma o seu lugar, proteja a sua esposa, coloque ela debaixo dos teus braços e diz: meu amor, você é minha para sempre, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você. Eu não tenho medo de colocar a minha cara para bater, porque eu vou decidir. Mesmo que haja o empoderamento das mulheres, eu estou dizendo que o homem foi empoderado por Deus para liderar os lares. Mas as mulheres são incríveis. Deus, quando criou a mulher, deu uma coisa para ela que nós homens não temos. Ela usa os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Não significa que sejam mais inteligentes. Não fica sorrindo não, irmã. Mas ela consegue lidar com um parâmetro racional e emocional simultaneamente. É incrível a mulher. Por isso, sempre repito aqui, a mulher, ela consegue estar cozinhando, falando no telefone com a mãe, olhando pela janela o filho que está brincando, olhando para o marido e vendo se a gravata combina. Manda um homem fritar um ovo e cuidar das crianças. O homem, nós conseguimos fazer uma coisa de cada vez. É assim que Deus nos fez. Minha irmã, se você está chateado com isso, vai reclamar com Deus, porque quem fez a gente foi Deus. O homem é diferente. Repito, estou quase ficando careca já. Completo. O homem foi tirado do pó da terra. Nós somos mais racionais. Vocês, meninas, foram tirados de uma costela. Organismo vivo, que tem DNA. Há uma beleza, há uma nobreza nesse ato de Deus, grandiosa. Mas o casamento existe para sermos abençoados e abençoarmos. E eu quero pedir para que os homens desta igreja tomem resolução. Nós precisamos decidir. Não podemos ser fracos nesse ponto. Temos que ser bem firmes e resolutos. Se estamos vendo um filho, uma filha indo para um caminho estranho, marque um horário com ele, com ela e diz assim: vem cá mocinho, vem cá mocinha, eu preciso conversar com você. Eu vou dizer o que você tem feito, o que está certo, o que está errado e qual vai ser o futuro que Deus diz a teu respeito. A decisão é sua, mas aqui nesse lar há liderança. Não, muitas vezes nossos filhos estão se comprometendo em relacionamentos errados, em tantas coisas erradas, e a gente vai deixando passar. A escolha foi dele e dela. Não, a palavra de Deus diz que o nosso lar tem que influenciar os nossos filhos. Nós precisamos fazer isso. Ezequias, ele fez algo notável. Ele abriu as portas da casa do Senhor nosso Deus. E abrindo as portas, como terminamos hoje cedo, da casa do Senhor, Ele nos dá a ideia da hospitalidade, da proximidade entre o homem e Deus e o homem. É uma das poucas vezes no Antigo Testamento em que é permitido com que as pessoas entrem na casa do Deus Altíssimo para a visitação.
Ele queria trazer proximidade. Irmãos queridos, Deus tem que ser íntimo da sua casa e do seu lar. Convide Deus a entrar na sua casa. Vem morar na minha casa, Senhor Deus. Porque a ideia que se tem é que Deus está fora, Deus está longe. Deus está sentado num trono, com barbas brancas, lá longe da gente. Não, Ele nos deu do seu Espírito Santo. Ele vive no nosso lar. Ele não está guardado no guarda-roupa. Ele anda pela nossa casa. Ele é o Deus vivo. Eu preciso abrir as portas do meu lar e dizer: Senhor Deus, reine no meu lar, reine na minha vida. Que a mesa onde nos ajuntamos para celebrar a refeição, Tu és bem-vindo ao nosso lar. Através de oração, de louvor, de leitura da palavra de Deus, nós convidamos Deus e ludicamente colocamos na mente dos nossos filhos, dos nossos netos, que Deus é bem-vindo na nossa casa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não está do lado de fora, Ele está dentro. Porque da mesma forma que Ezequias abriu as portas para abençoar o povo todo, para que houvesse proximidade, porque no meio da sua dor, da sua perplexidade, da sua enfermidade, ele descobriu que Deus é um Deus presente. A Bíblia declara a respeito dele que ele é Emanuel, Deus conosco. Não há nada mais maravilhoso do que isto. Talvez para nós que somos da Igreja Livre, não entendamos esta verdade. Mas para os nossos irmãos perseguidos em países difíceis, irmãos, eu posso garantir que a expressão Deus conosco é tão forte, é tão valorosa, no meio dos seus perigos, das suas crises, de tudo que eles passam, sendo perseguidos por causa da sua fé. Esse Deus conosco, Ele é tão maravilhoso. E aquele texto maravilhoso de Crônicas, 2 Crônicas 29:3, nos diz assim: no mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Eu não sei o que precisa ser consertado na sua vida, mas conserte. Cálamo e canela, todas as madeiras aromatizadas, mirra e aloés, as mais finas especiarias. E quando ele declarou isso tudo, ele fez isso de uma maneira gostosa e agradável, para que tudo pudesse lembrar a Deus. Deixa eu falar de novo sobre lar e sobre ambiência do lar. Irmãos queridos, os nossos lares têm que se lembrar do nosso Deus Todo-Poderoso. Como que temos que nos lembrar? Quando eu entrar na tua casa, eu já cheguei na sala, eu tenho que ter lembrança que Deus é o Senhor de lá. Tem que ter música que abençoa. Tem que ter quadros que diga que o Senhor é o Deus da nossa casa. Olha, o sorriso de quem recebe é sorriso de honra a quem chega. Naquele lar é feitas orações e súplicas. Não tem ninguém que chegue, às vezes toda semana no mesmo dia, que saia de lá sem uma oração feita. Por quê? Porque é um lar de Deus. Consertar as portas, aromatizar tudo, ter um cheirinho da glória de Deus, irmãos, é o que nós mais precisamos, não só na casa de Deus, mas na nossa casa também. A lembrança, a memória, nós temos que cuidar de ambiência nos nossos lares. Porque existe lar de crente que parece um escritório. Não tem ambiência. Parece que todo mundo está lá para trabalhar. Eu sei que muitas vezes, finamente, um decorador e uma decoradora fazem uma obra linda e maravilhosa. Mas, irmãos, mais do que decoração, nós temos que dizer a quem decora que nós somos cristãos, que o padrão nosso não é o padrão do mundo, é o padrão divino. Eu quero quadros que me lembrem da fé, que demonstrem o quanto que eu amo a Deus. Eu quero Bíblia aberta na minha casa. Eu quero que cada pessoa que entre no meu lar seja abençoada com uma oração. É resolução que tem que ser tomada. Mas vivemos num mundo onde que estamos anestesiados. Parece que não temos poder de decidir. E parece que o mundo, principalmente depois do advento da internet, nós estamos tão absolvidos, tão absortos com toda a tecnologia, que no lugar de nos relacionar mais com os outros, estamos todos nós olhando para os nossos celulares o tempo todo. Dias atrás, uma senhora aqui da igreja disse assim: pastor, eu fiquei tão contente que os meus netos foram me ver, me abraçaram, beijaram, levaram flor. Mas pastor, depois eu fiquei tão triste. Eu falei: por que, irmã?
Falou assim, é porque depois foram tudo para a sala e ficaram lá no celular. Fiquei sozinha lá, preparando a comida para eles. Olhava lá para a sala, estavam todos eles com o celular na mão. Rindo, falando um com o outro e tudo mais. É curioso, né, irmão? Você já pensou, vai visitar a avó, vai visitar a mamãe, e chega lá, está todo mundo absorto nesse celular da nossa vida. Nós estamos vivendo numa cultura tão líquida, que nós precisamos dizer a este povo de Deus, a ambiência do seu lar, o lugar onde Deus é adorado, o teu lar tem que ser um lugar de Deus. Mas hoje, há pouca Bíblia, pouca oração feita, pouco louvor, mas nós queremos dizer que o nosso lar pertence a Deus. Irmãos, hoje existe mais agente secreto de Jesus do que em qualquer outro tempo da história. Às vezes num prédio maravilhoso, numa cobertura exemplar, ninguém naquele prédio sabe que você é um cristão. Agente secreto de Jesus. Nem carrega a Bíblia, já deixa no carro, para não comprometer, porque os vizinhos aqui são tão chiques, eles não podem nem saber que eu sou crente. E aí erramos o alvo. Como que o seu CEP é importante aos olhos de Deus? O lugar onde Deus te colocou é lugar abençoado. Você vai para um lugar novo, chame os pastores da igreja, faça oração naquele lugar. Na Páscoa, no Natal, faça bolos, entregue para todos os seus vizinhos, presenteie com Bíblia, diga que lá naquela casa nós somos cristãos. Mas pastor, de repente lá a gente vai brigar um com o outro, vai dar um grito, todo mundo vai dizer, ó os crentes aí brigando, quebrando pau. Vamos correr todo o risco, irmãos, porque um dia daremos conta dos nossos vizinhos que entraram no elevador conosco, andaram nas nossas portas e a gente nunca falou de Cristo. Que o seu lar seja um memorial, um templo ao Deus eterno, que desde as portas, o aroma da casa, a ambiência do seu lar, lembre da pessoa bendita de Cristo Jesus. Como eu tenho pedido no seu carro, eu sei que, olha, se você quiser amanhã ligar o seu carro para ouvir notícia, eu já vou dizer o que vai ser notícia. Morreu, roubaram, a inflação está pior, o diesel não abaixou e assim por diante. Mas entre no seu lar, no seu carro, na sua casa, tem uma ambiência gostosa. Tem louvor na tua casa? Tem louvor lá? Muitos de nós vivemos com a televisão ligada. Nós queremos ter notícias 100% do tempo que estamos em casa. Meu irmão, coloque louvor. Faça da sua casa um lugar maravilhoso. Há tantas coisas lindas. Outro dia eu entrei na livraria para responder a pergunta de um irmão que dizia: pastor, tem determinado livro aí na nossa livraria? Eu dei uma entradinha lá, peguei a chave, entrei lá sozinho naquele lugar aqui. O espaço não é muito grande, mas muito aconchegante, gostoso. Eu olhei para tudo aquilo e disse: meu Deus do céu, quantos livros, quantos quadros bonitos, quantos vídeos, quanta música boa. Será que o teu povo compra isso? Será que o teu povo consome isto? Será que estamos nos alimentando disto? Será que teu Spotify tem música lá de Deus lá? Ou será que é outra música que faz parte do imaginário seu? Irmãos, nós somos cristãos de corpo e alma. Somos dedicados ao Senhor. Não somos loucos, mas amamos demais a Jesus Cristo. Temos o equilíbrio e a semelhança de reis, nós queremos também produzir a ambiência de Deus na nossa vida. Coloque nos seus lábios estas palavras. A Bíblia diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas antes de tudo que a palavra que saia da sua boca produza edificação para quem te ouve. Teus lábios são muito importantes. E eu sei que muitas vezes erramos dentro do lar, no nosso relacionamento, por causa dos lábios. Os lábios são perigosos. Num momento de nervosismo, a gente pode acabar um relacionamento por causa de uma palavra usada. Marido e esposa, quantas vezes um sabe qual é o ponto que mais dói do outro e diz: ele está fazendo isso, eu vou fazer isto. E fala aquela palavra-chave que dói profundamente.
Irmãos, a ambiência da nossa vida tem que traduzir o sentimento do cálamo e da canela, especiarias que cheiram, das madeiras aromáticas. Era disso que era feito também toda a circunstância que nos fala Levíticos. Não era só um lugar de sacrifícios, era um lugar onde as pessoas eram lembradas da grandeza do nosso Deus. O meu lar, o teu lar, tem que ser um lar de Deus, para que os nossos vizinhos, para que os nossos parentes encontrem dentro do nosso lugar, um lugar seguro, um porto seguro para as suas vidas. Meus irmãos, como começamos a dizer hoje cedo, coloque bastante gente para debaixo do seu teto. Meu irmão, minha irmã, se tua casa não é tão bonita como você acha que deveria ser, não se preocupe com isso. Pastor, o sofá lá de casa está quebrado. O pé do sofá está quebrado. Coloca a lista telefônica lá. Dá um jeito. Dá um jeito. Mas coloque dentro da casa. Porque quando você coloca para dentro do seu lar pessoas com o propósito de abençoá-las, você é abençoado. A Bíblia chega ao ponto extremo de dizer que alguns, sem saber, hospedaram anjos. E anjos passam pela nossa casa. Por favor, não viva só para você. Abra as portas do seu lar. Traga pessoas amigas. Como tenho falado desse púlpito, olha, você está sentado perto de um casal que você não conhece aí, dá uma olhada para a direita e para a esquerda aí, dá uma olhadinha. E agora dá uma olhadinha e diz para ele assim, ó, vou comer uma pizza lá na tua casa. E agora você diz assim, na outra semana eu vou na tua. Irmãos, a gente vai vamos receber um ao outro com carinho e com amor, irmãos. Como nós precisamos viver a ambiência do nosso lar de maneira... Irmãos, Deus não está no isolamento, nosso Deus é pródigo, abençoado. Ele quer que a sua glória encha toda a terra. Mas a glória de Deus passa pelo meu lar e pelo seu lar também. Sejamos hospitaleiros. Recebamos nossos irmãos em Cristo, nossos parentes, e faça isso com honra. Por favor, escrevam mais cartões. Agradeça a pessoas que te servem. Escreva cartão. Mesmo que seja um cartão pequenininho, escreva um cartão de gratidão às pessoas que estão ao seu redor. Nós estamos errando muito. Não temos desenvolvido um coração agradecido. Presenteie as pessoas. Irmãos, a vida está dura, não dá para dar um presentão para todo mundo. Mas irmãos, passa lá na Copenhague. Tá bom, compra um chocolate da Lacta mesmo, não tem importância, está em promoção no Extra Supermercado. Presenteie. Com pequenos mimos, a gente diz para as pessoas que nós as amamos e estimamos. Tomar um café e um chá junto com uma pessoa que está ficando um pouco distante de você, aproxima você dessa pessoa. Fale abertamente, abra seu coração e diga: por que você está tão longe de mim? Eu tenho sentido saudades. Alguma coisa aconteceu? Irmão, se aconteceu alguma coisa, peça perdão. Irmãos, às vezes a gente é tão bobo, tão ridículo, que a gente guarda no nosso coração coisinha pequena, coisa pequena demais, porque alguém esqueceu de telefonar, esqueceu de dar parabéns e etc. Esqueça tudo isso, acerte as contas, coloca tudo em ordem. Se tem alguma coisa pendente na sua vida, bota em ordem. Convida para a tua casa. Há muitos anos atrás, uma família foi dividir uma propriedade bem grande. Bem grande. E os irmãos sabem como são família na hora de dividir uma propriedade. Eles não só dividiram a propriedade, como dividiram a eles mesmos. Eu não sei porquê, irmãos. Por causa de dinheiro, por causa de terra, pessoas boas brigam umas com as outras. Eu não consigo entender. E todos cristãos. Eu já vi gente brigando, até anotei aqui, ó, por um terreno de 5 por 25. E aí eu fui perguntar da escritura, fiquei chocado. Eles eram poceiros. Eu disse assim: Senhor Deus, é só o Senhor Jesus na causa mesmo, para cuidar desse povo. O povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe, está longe.
Mas fomos lá dividir a propriedade, irmãos, foi uma briga entre eles. Que tristeza. Se eu ouvisse o que aquela turma estava falando, eu dizia assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Porque eles me chamaram de mediador. Eu estava mediando a dor, mas a dor era minha, não era deles. Por que nós somos assim? Por que nós somos assim? O cálamo, a canela e as madeiras têm que fazer a especiaria que me lembre que Deus está na sua casa e eu sou convidado a entrar pelas portas na casa do Deus Altíssimo. E o meu lar agora tem que cheirar a presença de Deus, para que as pessoas aflitas encontrem um lugar seguro, sabendo que ali existe louvor, prática sincera de fé e oração, e aquilo que a gente não pode fazer, a gente diz, não dá para fazer. Quando o seu lar estiver com a porta aberta, tome muito cuidado com as pessoas que entram no seu lar. Porque, irmãos, tem muita pessoa ruim mesmo, né? Eu tenho que admitir. E às vezes a gente põe para dentro de casa. Já chega lá com os lábios de divisão, começa a falar do seu parente. Você viu fulano de tal? É isso que está acontecendo agora. É isso mesmo, está longe de Deus. Deus tem que punir. Deus tem que bater firme mesmo. Tem que quebrar as pernas e tudo mais. Imagine, se alguém falar nesse tom dentro da sua casa, imagine quando for embora da tua casa. E eu sei que você conhece teus parentes, teus irmãos em Cristo, que tem uma boca muito grande e uma língua maior do que a altura deles. Tome cuidado. Muitas vezes a palavra corrompe a nossa vida. E é por isso que a gente tem que ter posição. Eu e você, como chefe de família, começou a falar de alguém, pode parar. Aqui nessa casa nós não falamos de ninguém que não estiver presente na mesa. Nós não queremos brincar disso não. Nós queremos a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa existência. Exerça a tua autoridade. Mulher gosta muito de fofoca, com todo respeito. Porque a mulher é tentada pelo ouvido. Ela ouve uma coisa e ela não se contenta em ficar no filtro da vida. Porque o filtro da vida é assim: você ouve alguma coisa, aí você diz para você, edificou? Não, então não passo para frente. Mas a mulher não vê a hora de encontrar outra para dizer, você viu o que aconteceu com a família fulano de tal? E a outra sempre diz, incrível, o que aconteceu? Aí pronto. Eu já tive em uma igreja que pastoreei duas fofoqueiras demais, irmãos. Elas iam fofocar na igreja, irmãos. Eu pregando, suando, porque o templo era pequeno, eu suava, e as duas ali, costurando a vida de todo mundo. E aí, uma hora, eu achei interessante que elas olharam uma para a outra e começaram a falar. Ah, irmão, não resisti. Fui e sentei do lado delas. Já logo percebi que o que elas estavam falando não vinha de Deus. Porque quando uma delas viu que eu estava do lado, disse, ai meu Deus do céu, o pastor está ouvindo tudo. Eu não ouvi nada. Mas eu pedi para elas, por favor, em nome de Jesus, que elas guardassem as suas línguas. Porque quanta destruição existe. Parece mesmo que esse membrozinho pequenininho pode incendiar uma floresta. Porque toda floresta começa com uma pequena faísca. Como que temos que guardar? Por isso, a ambiência de Deus tem que pontuar a nossa vida. Pastor, como que a gente consegue isto? Então, por favor, ouça o que o pastor está dizendo. Acordou de manhã, escorregue do seu colchão. Caia de joelhos e diga, Senhor Deus, o meu lar pertence ao Senhor. A minha vida é tua, Senhor. Guarda os meus lábios, guarda a minha vida, abençoe a minha esposa, abençoe os meus filhos. Se eles se esquecerem de orar hoje, Pai, diante de Ti eu te peço, eu quero ser o intercessor em favor de suas vidas. Isso é ambiência. Quando você começa o dia assim,
Até o pessimismo do mundo, o pessimismo da notícia começa a mudar. Muda por quê? Por causa da ambiência importante que precisamos ter na nossa vida. Cerque sua vida de alegria. Por favor, ninguém merece alguém mal-humorado do nosso lado. Irmãos, é terrível. Tem criança que diz assim: papai e mamãe são tão bravos em casa, quando eles chegam aqui na igreja eles são tão bonzinhos. A criança já está com vontade de trazer a casa para cá. Porque tem uma vida lá, uma vida aqui. Irmãos, temos que ser pessoas alegres, pessoas gentis. Crente é gentil, crente é muito gentil, amoroso, respeitoso com todas as pessoas, não obstante a sua percepção de vida, suas convicções. Nós somos respeitosos com as pessoas, e como as pessoas merecem a dignidade do nosso respeito, porque o crente é legal, o crente é diferente, ele tem uma vida diferente. Mas quando a ambiência do nosso lar fica ruim, irmãos, a gente perturba tudo que está ao nosso redor. Já viu? Eu vou usar dos homens, irmãos, porque as mulheres são, princesas aos olhos do Pai. Mas imagine um irmão, toca o despertador, ele já dá um tapa no despertador, no celular, e diz: meu Deus do céu, que dia miserável, vou ter que ver aquele meu chefe de novo. Pior é que eu preciso do dinheiro, nesse tempo de desemprego e tudo mais. A esposa dá uma viradinha na cama e fala assim: oi meu amor. Ele diz: que meu amor, que nada, não é você que sai para trabalhar, é eu que vou dar a cara para bater e tudo mais. Irmãos, qual que vai ser a ambiência desse cara? Vai ser um terror, irmãos. A primeira coisa, pegou o carro, saiu da garagem, o vizinho vai dar uma fechada no cara. Tudo vai sair fora do lugar. Mas quando a gente sai andando com ações de graças e com louvor, o cara fecha e diz assim: oi amigo, vai com calma, porque Deus está comigo aqui nesse lugar. E a gente vai em frente, porque a ambiência, a maneira com que encaramos a vida é diferente. Outro dia eu cheguei numa repartição pública, e, irmãos, estava todo mundo bravo ali. Eu já cheguei para fazer uma pergunta. Eu disse assim: será que vão responder? Eu olhei para a cara de uma, mas estava tão feia aquela mulher, meu Deus do céu. Eu falei: eu vou procurar um outro. O outro me parecia um pouquinho lerdo. Aí eu olhei para o outro estava encarando assim. Eu falei assim: com quem que eu falo? Meu Deus do céu, que momento difícil. Então eu fui pelo caminho de Deus, e disse assim: bom dia, queridos. Quem está feliz aqui? Ninguém levantou a mão. Eu já sabia, mas eu falei: eu estou muito feliz e quero perguntar aqui, quem pode me responder uma pergunta? Afinal, vocês são funcionários públicos valorosos e vocês estão aqui para responder perguntas. Desculpe de eu ser mais um chato a perguntar alguma coisa óbvia, mas eu vou correr o risco. Quem pode responder? Aí logo todo mundo apontou para uma senhora. Irmãos, ela estava com a cabeça baixa, metida a mão nos papéis lá, virado coisa, e ela fez assim, com a cabeça baixa. Pode falar, mas olhando para baixo. Pode falar. E eu já percebi que o grande problema do funcionalismo público são as pessoas. É problema de RH. E aliás, em quase tudo nesse país o problema é RH, recursos humanos. Eu olhei para o relógio dela e eu disse assim: que relógio bonito. Ela falou: é? Obrigado. Pronto, já começou a mudar tudo. Falei: olha, eu sou um pastor. Eu vim aqui, mas logo que eu entrei eu já percebi que o ambiente está pesado aqui. Será que eu posso orar por vocês? Ela falou assim: o chefe já passou aqui, deu uma bronca geral em todo mundo. É por isso que está todo mundo com a cara comprida. Eu falei: então eu vou orar por vocês assim mesmo. E orei por eles. Irmãos, me serviram até café. A gentilidade do povo de Deus muda todo o ambiente. O grande problema é que a gente paga mal olhado com mal olhado. Não o mal olhado da macumba, irmãos, o mal olhado. Gente que olha mal para nós, não é, irmãos? A gente paga mal olhado com mal olhado. Então tem alguém bravo, eu também sou bravo. Alguém me fechou, eu fecho ele também.
Irmãos, não é assim no reino de Deus. A gente já tem a preparação, porque a ambiência da minha vida transpira a glória do nosso Deus. Eu sei que às vezes temos que nos defender, às vezes temos que defender o que é seu, lutar pelos nossos direitos, eu entendo tudo isso, mas temos que fazer isto com amor. Outro dia na Avenida dos Estados, uma senhora com um bebezinho no colo veio pedir ajuda. Eu já tinha visto essa mulher, e aliás até na noite passada também vimos esta mulher na sexta-feira. Meu coração ficou cortado. Como eu posso ajudar alguém? Eu às vezes não consigo dar o que aquela pessoa precisa, mas eu posso ser gentil com essa pessoa. E a gentilidade faz um bem muito grande na vida daquela pessoa. Mais do que um dinheiro, mais do que um cobertor. A gentilidade, o respeito que a gente tem pela pessoa é valoroso. Você já viu o pessoal do lanchão aqui quando eles voltam? Irmãos, eles saem daqui, eu vejo que eles estão preocupados. Quando eles voltam felizes. Por que eles voltam felizes? Porque eles foram gentis. Eles abençoaram vidas. Ele repartiu o pão. Eles serviram água. Eles vestiram as pessoas que não tinham roupa. Quando eles voltam, eles descobrem que eles foram os maiores beneficiados. Porque a gentileza tem esse poder. Como que temos que ser respeitosos uns com os outros. Eu sei que você vai sair agora desse culto, eu já estou terminando. Mas por favor, seja agradecido a Deus pelas pessoas que cuidam dos seus filhos. Dias atrás perguntei para uma irmã do berçário se os pais passaram por lá e agradeceram. Ela disse assim, dos 16 bebês que nós tínhamos, só um pai agradeceu. Ambiência, meu irmão, ambiência, meu irmão, ambiência. Que a sua vida seja cercada disto. Que o cheiro da canela, o cheiro aromático esteja impregnado na sua vida. E você queira gentilmente abençoar as pessoas que te servem. Com uma palavra de obrigado, com uma palavra de gratidão. Porque pessoas são incentivadas através da maneira com que eu entendo a hospitalidade, abrindo a minha casa como um dia alguém abriu a casa do Deus Altíssimo, aproximando o povo do Deus a quem eles serviam. O teu lar tem que ser um reflexo desta igreja e deste culto. Teu lar e a tua vida tem que ser um reflexo disso tudo. Eu sei que nós temos os nossos temperamentos. Eu sei que você é colérico ou colérica. Nada passa desapercebido ao teu crivo. Quem sabe você não se importe muito com o que está acontecendo no mundo. Mas uma coisa é verdade, Deus nos fez filhos dele para abençoarmos o mundo. E a sua vida tem um poder incrível para abençoar a vida das pessoas. Você vai dar uma paradinha em algum lugar, vai comprar um pão, vai comprar uma pizza. Seja amoroso e generoso. Dá uma gorjetinha para o rapaz da pizza. R$2 talvez não faça diferença para você, mas faz diferença na vida dele. Mas seja gentil. Agradeça porque ele trouxe o alimento na sua casa. Alguém te atendeu ou vai te atender. Seja gentil, retribua com gentilidade. Isso muda o mundo. Não é o Banco Itaú que muda o mundo, não. É a gentilidade do povo de Deus é que muda o mundo. Por favor, meu irmão, nos ajude nessa empreitada. E quando você olhar para o seu irmão em Cristo, olhe com ele com mais carinho, com mais paciência. Olhe para nós, pastores, com mais carinho, com mais paciência. Afinal, hoje é dia do pastor. Como a gente precisa desse respeito, desse carinho. Porque a vida não é fácil. A gente sai daqui, a gente vai comer a pizza com os diáconos, terminou ali, a gente já vai lá para o crematório, para chorar com os que choram. Mas não vamos fazer isto como um peso na nossa vida. Vamos fazer isto com alegria. Porque ninguém nos incomoda,
Quem nos incomoda é o Espírito Santo de Deus nos ensinando a sermos pessoas mais dignas do nome de Jesus Cristo, mais digna do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Porque quando você encontra um cristão verdadeiro, tudo ao redor está mudado. Porque onde um crente coloca as plantas dos seus pés, Deus abençoa. Deus abençoa. Não importa o lugar onde você entre, Deus abençoa. Ah, como Deus abençoa as mãos do seu povo. Comece seu dia de trabalho dizendo: Pai, abençoa tudo que passar pelas minhas mãos. Deus vai honrar. Irmã, vai fazer aquele arrozinho. Peça a bênção de Deus. O arroz vai ser mais gostoso. Não me pergunte como. Porque onde tem a unção e a bênção de Deus, até o sabor é realçado. Por quê? Porque a ambiência da minha vida importa muito. E concluo dizendo que lá no meu gabinete eu tenho um mapa nas minhas costas, para nunca me deixar esquecer que o mundo é o campo que Deus mais ama. Mas cada objeto que está na minha mesa são lembranças que me trazem à memória o crente que eu tenho que ser. Eu deixo na altura dos meus olhos na prateleira os livros que eu não posso abandonar. Eles estão postados ali, não posso abandonar. Valores éticos, morais da nossa vida. Eu pedi no meu gabinete que fosse feita uma cruz, para que todas as pessoas entendam que quando entrar naquele gabinete, estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Eu tenho que cercar a minha mente disto. Há um cocar indígena colocado num lugar. Há um objeto dos ribeirinhos colocado em outro. Para que eu nunca me esqueça nenhuma semana de orar pelos índios, pelos ribeirinhos, pelas pessoas que precisam. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para que a ambiência da nossa vida seja mudada. Eu me lembro que durante muitos anos o pirulito para as crianças era servido dentro do gabinete. Mas depois tinha tanta criança que elas se espremiam na porta. Já não foi bem inteligente a estratégia. Mas por que eu quero ser gentil com as crianças? Porque eu nunca quero que elas pensem que um pastor é inatingível. Que pastor é ternura. E elas podem contar com o meu abraço carinhoso. Se você estiver na fila hoje ou outro dia, lembre-se que criança tem prioridade. Às vezes eu tenho que dizer para os adultos: espera um pouquinho, deixa eu dar um abraço aqui no meu amigo aqui. Abraço, aí a gente volta a conversar. Daqui a pouco vem outro abraço, a gente volta a conversar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma chance só de abençoar as futuras gerações. E eu quero fazer isso com todo o meu coração. Eu quero que eles tenham na lembrança deles uma igreja que fazia de tudo para que eles pudessem ser felizes. Por favor, passe pelo corredor, abrace seus irmãos em Cristo. Vamos encher essa igreja daquela ambiência gostosa. E hoje pela manhã um irmão abraçou outro e disse assim: bom almoço. Você é novo aqui? E a pessoa disse assim: é relativamente novo, eu estou aqui há 5 anos. Ah, me perdoa. Aí já ficou vermelho, constrangido e tudo. E aí eu já falei assim: ó, vamos acabar com essa distância e tudo mais. Marca uma pizza na casa dele. Os dois saíram satisfeitos, quase de mão dada. Sabe por quê? Porque a ambiência de um lugar é tão importante, porque ela nos lembra a doce presença do nosso Deus. Um dia um servo de Deus dormiu e teve um sonho de uma escada que saía da terra e tocava os céus. E ele acordou, mesmo sendo escolhido de Deus, ele disse a seguinte frase: Deus estava aqui, eu não sabia. Eu preciso de ambiências na minha vida para me lembrar de que Deus está presente na minha vida. Ambiência.
cheiro de canela. Que cheiro gostoso. Vamos orar. Querido Deus, somos humanos, somos tão apegados a coisas que nos esquecemos de pessoas. Obrigado porque há tantos anos atrás um rei se lembrou que povo era povo e permitiu que eles pudessem entrar na tua casa. As portas foram reformadas. O cheiro daquela madeira lembrava o campo, lembrava a natureza. Cada utensílio colocado no altar lembrava o Deus Todo-Poderoso. Os levitas cantando, entoando louvores, no arraial na parte de fora, mesmo que fosse sacrifícios de animais, o sangue ali derramado, colocado naquelas bacias separadas e trazida na presença de Deus, não era um ato repugnante de matança de animais, mas representava perdão de pecados, resoluções novas tomadas, acertos novos feitos. Pai de amor, que os nossos lares sejam impregnados com a ambiência de Deus, que o Senhor seja a pessoa mais importante dos nossos lares, que não possamos trocar os nossos lares com a ambiência que todos querem dar no mundo de hoje, de uma casa tão limpinha, arrumada, e nos esquecemos que naquela casa não existe lugar para Deus. Não, Deus está em primeiro lugar, afinal já decidimos que nós e os nossos lares serviremos ao Deus Altíssimo. Pai de amor, salve as famílias nesse tempo, salve os nossos lares, ó Deus, salve os nossos filhos, salve as nossas filhas, salve os nossos netos e netas, salve a família, ó Deus. Mas permita que cada chefe de família, ao lado da sua esposa virtuosa, que eles sejam especialistas em preparar cada cômodo do nosso lar, para que eles possam transpirar e lembrar da glória do Deus eterno. Pai de amor, e que ao sentarmos ao redor da mesa, que haja unidade, que haja respeito, que nunca exista uma palavra alta trocada na mesa, mas que haja ambiente de paz, porque, Pai, a ambiência das nossas vidas ilumina o caminho dos pequeninos dentro do nosso lar. E os nossos filhos não pertencem a nós, são herança do Senhor. Somos guardadores e cuidadores destas crianças, desses homens, destas mulheres, e faremos isto pelo Teu nome, ó Deus. Pai de amor, eu te peço, se qualquer casal entrou por estas portas com a sua vida atritada, que nesta noite haja o bálsamo da ambiência do perdão, para que este lar seja abençoado, ó Deus. Dá, ó Deus eterno, a Tua bênção e a Tua paz, e nos despeça com a Tua graça e com o Teu poder. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Uma boa semana, queridos diáconos e pastores, uma boa recepção para todos vocês. Vão em paz, irmãos, uma boa semana vitoriosa, e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra. Visitantes, eu estou na porta da sala dos visitantes para abraçá-los. Até já.